Fala galera, beleza? Vamos falar hoje, né? Você está vendo aí o Internacional Shopping. Vamos falar do fundo imobiliário que é dono desse shopping aí, dentre outros shoppings, né? O Gazit Mall. Inclusive, a gente já trouxe aqui a gestora para comentar com a gente. Vou deixar o link da descrição aqui embaixo. Está o ticker na bolsa. Se você não conhece, é o GZIT11, tá certo? Então, a gente já começa, né? Com uma excelente notícia que é a taxa de ocupação 97,4%. É realmente uma taxa muito boa, tá? Nível aí multiplan de taxa de ocupação, né? Nem nível multiplan e Iguatemi, que são considerados ali os melhores shoppings, tá? Em termos de administração e portfólio. Então, realmente, taxa de ocupação, né? Que seria a nossa vacância aqui dos fundos imobiliários de shopping, é muito boa, tá certo? Ele traz alguns destaques aqui. Antes de mais nada, né, a gente está falando do quarto trimestre aqui, então não é um relatório gerencial, mas uma visão mais geral e macro, tá? Enfim, o gestor traz aqui o cenário macroeconômico, eu pressuponho que vocês mais ou menos acompanhem isso, tá? Aliás, eu costumo pular, mas se você quiser que eu também passe a falar do cenário macro, deixa nos comentários aí. Mas seguindo aqui no fundo, outra informação importante foi a reavaliação dos ativos, tá? Que teve, realizado ali pela Cushman & Wakefield, resultando ali em valor 1,6 inferior contábil, tá? Dos ativos, dado a escalada de juros, né? Eu diria que nem é muita coisa assim, essa variação negativa, e teve um efeito, tá? Negativo de 3,4% na cota patrimonial do fundo, né? Fechamento de 2024, tá? A gente vai ver que ele tá com um desconto realmente muito grande ainda, mas ainda na parte operacional, o gestor informa aqui, né, que as vendas cresceram 14%, tá? Impulsionada pelo Black Friday. Você teve no Shopping Light, né, a melhor Black Friday da história, né, um crescimento ali de quase 50% nas vendas, tá? Dezembro também, com a questão do Natal, né, superou as expectativas, então também registrou um crescimento de 7,3%. No acumulado de 2024, tá? As vendas tiveram um aumento de 7,4% em relação ao mês anterior, tá? Em termos de NOI, você teve um crescimento de 5,3%, tá? Em relação ao mesmo período do ano anterior, né? Como a gente já viu, taxa de ocupação 97%, uma inadimplência, o desconto também em nível razoável, a gente vai ver isso mais, mas inadimplência ali com menos 3,2%, sinal que ele recuperou alguns valores que estavam em atraso, tá? E o desconto aumentou um pouquinho, né? De 2,4% no trimestre e fechou em 1,8% no ano, tá certo? Aqui um pouco mais de como, né, esse NOI é distribuído, né, por receita, né, por tipo de receita e por ativo, né? Então o estacionamento também tem peso grande no shopping, claro, além do aluguel mínimo, tá? E o principal shopping, né, é o shopping ali da capa, que é o Internacional Shopping, corresponde por 64% do NOI, realmente é a grande atração aqui do fundo. Você tem o Shopping Light, estão fazendo um trabalho bem bacana também recuperando. Aliás, se você é frequentador aí de algum desses shoppings, né, deixa aí nos comentários, passa o seu feedback para a gente, tá? Então, você está falando ali de um fundo, né, de 2 bi de patrimônio, uma cota de 91,48 a patrimonial, cota de mercado 43,47, realmente. Fundo sendo negociado ali a menos de 50%, tá, do seu valor patrimonial, né, 47% do PL, realmente chama muito atenção, né? Você está falando de um dividend yield anualizado, né, de 20,4%, tá, ao ano, né? Lembrando que é isento, tá, de imposto de renda dos fundos imobiliários, o rendimento, né, dos fundos imobiliários. O fundo ainda é destinado a investidor qualificado, tá? Então ele fechou ali em 4.907, tá? Aqui um pouco mais especificamente de cada shopping, né? Como eu falei, né? O fundo tem ali o Internacional Shopping, Mais Shopping, Morumbital, Prado Boulevard e Shopping Light. Você teve a taxa de ocupação que a gente já viu, vendas totais crescendo 7,4%, desconto, né? Fechou ali em 1,8 contra 2,4 em 2003, inadimplência de apenas 0,1 e o NOI crescendo mais de 5,3 ano contra ano, tá? Aqui um pouco mais do histórico, né? Você teve vendas recuperando aí, NOI recuperando, inadimplência baixando. O desconto no quarto trimestre, especificamente, ele cresceu um pouco em relação ao mesmo período do ano passado e vendas também crescendo, tá?
Vale ressaltar, tá, como uma estratégia do fundo aqui, que ele detém participação majoritária, tá, nos shoppings. O International Shopping, ele tem mais de 80%, tá? A outra parte pertence ao XPMOL, né, o XPML11, lá o fundo de shopping da XP. Nos outros você tem ali, né, 100% no Mais Shopping, 100% no Morumbi, 100% no Light e 98% ali no Prado Boulevard, tá certo? Então, tá aí um panorama, né, para vocês em termos de receita. Você está vendo aqui a receita de dividendos, tá? É porque um dos shoppings, a exposição é através de um fundo, mas não é que ele tem ação ou qualquer coisa assim no portfólio, tá? A gente já vê, né, que a despesa financeira, né, ela pesa significativamente, né? Ela é quase ali a soma das despesas operacionais e administrativas do fundo, né? Então, realmente é uma questão a ficar muito de olho, tá? E o grande calcanhar de Aquiles aqui do fundo talvez seja a alavancagem, né? Uma dívida alta no Brasil geralmente não costuma terminar muito bem, né? Então o fundo emitiu uma dívida ali de 650 milhões. A taxa não é ruim, tá? IPCA mais 5,89 não é uma taxa ruim atualmente. Em 2023, ali em setembro, você ainda teve uma oferta que ele pré-pagou ali 120, deu uma diminuída, mas em dezembro, né, de 24, o saldo ainda era de mais de 780 milhões. A gestora já nos informou que é uma prioridade da gestão diminuir essa dívida, como ele tem 100%, né, arredondando, claro, né, a gente já viu lá em cima, mas de participação majoritária de quase todos os ativos, então é muito provável que talvez a gente veja uma movimentação no futuro aí, tentando, né, vender, se não, né, um shopping inteiro, mas pelo menos uma participação, né, dar uma diluída nessa participação para poder honrar com a dívida, né? Em 2025 ainda está tranquilo a dívida, mas a partir de 2026, né, a dívida começa de fato a pesar e vai ficando cada vez mais pesada ali o cronograma de amortização sobre o resultado do fundo, tá? Vale ressaltar também, né, a estrutura aqui dele é um pouco diferente, tá? Ele começou como duas cotas aqui, né, classe A e classe B. A classe A ela tem remuneração prioritária, tá, nos primeiros 2 anos do fundo, e a classe B ela só recebe o que exceder a classe A B não tem liquidez, e depois, após 2 anos, né, ocorrerá uma unificação dessas duas cotas e o fundo, né, passará a remunerar igualmente as cotas, tá? Isso deixa também o pessoal, né, a comunidade, né, dos fundos imobiliários, né, vamos dizer assim, dos investidores, ficou um pouco estranha com esse negócio estranhou um pouco, né, essa questão de classe A e classe B. Claro, né, você tem ali um encontro, né, depois você vai ter que dividir o mesmo valor que está sendo distribuído hoje por, né, outras cotas, né, então o pessoal está com medo, né, que essa cota realmente, né, o rendimento por cota vai baixar, e é natural, né, que baixe, mas enfim, a gente viu, né, o operacional está indo bem, o fundo tem um desafio ainda, principalmente na questão da alavancagem. O portfólio é um portfólio, né, todo concentrado ali, né, no estado de São Paulo. Enfim, o fundo pode vender ali participação, fundo que tem participação majoritária, fundo que está negociando com um desconto, né, bizarro ali, mais de 50%. É isso. Então, deixa aí, né, nos comentários a sua avaliação sobre o Gazit Mall. A gente falou do quarto trimestre aqui, dando uma visão geral, tá? Não deixe de se inscrever no canal. Grande abraço.